Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Mateus 21, vamos iniciar a leitura no versículo 12. Realmente vemos aqui um episódio que foi marcante para os discípulos. Um episódio que em 3 evangelhos é descrito no final do ministério do Senhor Jesus Cristo, mas que no Evangelho de João está manifesto no início. Mas fala-nos aqui de um evento em Mateus, no capítulo 21, iniciando no versículo 12, diz-nos assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas, e os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convívio de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim. Nunca lestes: pela boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Paizinho, nós queremos te agradecer por podermos estar aqui na tua casa. E queremos te agradecer realmente por esta palavra que tu iluminaste, que tu realmente nos revelas. Queremos te pedir que realmente tu nos possas abrir as nossas mentes, abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, os nossos ouvidos para a tua palavra. E que possamos retirar pela ação do teu Santo Espírito ensinamento para que a nossa vida possa pautar pela tua palavra, para que realmente a tua palavra nos venha encher, nos venha desafiar a andar de acordo com a tua vontade. Fala aos nossos corações, em teu nome. Amém. Vemos aqui que Jesus foi ao templo. Desde que ele era jovem, vimos uma das passagens que ele estava no templo, porque lhe convinha tratar dos assuntos de seu pai. Mas, durante o seu ministério, a partir do momento que ele iniciou o seu ministério, nós vemos poucas vezes Jesus passou no templo. E se olharmos para esta passagem, vemos que convinha Jesus ir ao templo. E ele preparou realmente esta ida. Ele que passava muito tempo, não em Jerusalém, mas mais a norte, na Galileia. E realmente ele passava muito tempo com aqueles que andavam perdidos. Passava muito tempo com os pobres. Passava muito tempo com aqueles que eram rejeitados da sociedade. Mas ele aqui quis vir ao templo de Deus. E aqui, quando nós vemos que quando Jesus entra no templo, ele denuncia realidades fortes. Realidades que eu acredito que ainda hoje são visíveis ou podem existir. Vemos aqui que uma das situações que quando Jesus vem ao templo, ele automaticamente, o próprio Senhor Jesus muda o conceito do templo. Nós podemos abrir em João, no capítulo 2. Vemos que João fala-nos aqui da mesma situação
mas fala realmente do conceito de mudança que não está revelada nos outros evangelhos. Em João, logo no início, vemos no capítulo 2 e no versículo 16: E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Isto, João fala aqui naquilo que os discípulos sentiam. E quando o Senhor Jesus Cristo fez esta situação, quando entrou no templo, os próprios discípulos lembraram-se da palavra de Deus: O zelo da tua casa me devorará. Versículo 18: Responderam, pois, os judeus, disseram: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isto. Esta foi uma passagem marcante para os discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo entrou no templo. E na altura em que ele ressuscitou, os próprios discípulos lembraram-se destas palavras: que em 3 dias ele edificaria o templo. E continua: E creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Vemos que Jesus altera o conceito de templo. Um conceito em que antes as pessoas iam para o templo, um espaço físico. E o Senhor Jesus Cristo altera aqui este tal espaço do templo de Deus, altera-o para o corpo, em que ele se denomina como templo. O próprio apóstolo Paulo nos fala em Coríntios, no capítulo 6, ao não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Deus cria em cada um de nós um templo, um espaço onde só o Espírito Santo pode preencher. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo no nosso coração, Ele passa a viver dentro de nós e passamos a ser templo do Espírito Santo, porque fostes comprados por bom preço. E vemos aqui um dos aspectos que o próprio apóstolo Paulo diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vemos também que o Senhor Jesus Cristo nos revela em Mateus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vemos aqui que Jesus altera completamente o conceito do templo. E sempre que o povo de Deus se junta em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos aí o templo de Deus. Nós temos aí a igreja. Nós temos aí onde existe a presença de Deus. Em que nós podemos falar no conceito igreja quando nós nos reunimos, que não tem que ser aqui, pode ser debaixo de uma ponte, pode ser num jardim, pode ser num parque, pode ser inclusivamente numa prisão, pode ser dentro de um ígloo no meio da neve. Onde estiverem 2 ou 3, nós temos aí a presença de Deus, o templo de Deus. Como também nós próprios e individualmente nós podemos ter a presença de Deus connosco, no nosso templo. E a pergunta que se coloca é que se nós somos um templo, será que nós estamos no templo
Será que Jesus está no templo? Nós vemos aqui que se Jesus está no templo, está na igreja ou se está dentro de nós, o que é que a sua presença revela? Quando Jesus entrou naquele templo, a sua presença revelou várias coisas e revela falsas razões que alguns possuem quando vêm ao templo, como também revela legítimas e genuínas. E era isso que eu queria que nós pudéssemos meditar em algumas destas razões. Porquê é que nós víamos aqui? Porquê é que nós, quando vimos ao templo, quais são as nossas razões? E vemos aqui, e vamos começar por aquelas que Jesus desmascara, que tira a máscara e revela, e de certa maneira diz que não é desta forma. No versículo 12, nós vemos aqui que há alguns que buscam, em Mateus, na primeira passagem que nós lemos, no versículo 12, nós vemos aqui que alguns venham ao templo. Em Mateus 21, no versículo 12, Jesus identifica que alguns vêm aqui, vêm ao templo e vêm buscar um bom negócio. Em 1 Timóteo, nós vemos que já o apóstolo Paulo falava desta situação, que existem pessoas que vêm buscar o seu próprio lucro. Em Timóteo, no capítulo 6, diz: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caiam em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Vemos que alguns que vêm ao templo vêm fazer um bom negócio. Querem vir receber a bênção. Querem vir que vão receber uma prosperidade. Algo para o seu próprio proveito. Não vêm ao templo não por Deus, mas pelo que Deus dá. Pela prosperidade. Já o apóstolo Tiago dizia: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Porquê é que estás aqui hoje? Quais são as tuas razões? Vens procurar um interesse daquilo que Deus dá, algo para ti? Vemos que aqueles que vendiam e compravam, se nós vimos que desde o Antigo Testamento aquilo que foi instituído, as pessoas para irem à presença de Deus teriam que levar um sacrifício. Tinham que levar umas pombas, tinham que levar um cordeiro. Algo que daquilo que obtiveram ao longo de todo o ano, ao longo da criação, ao longo daquilo que receberam da parte de Deus, do melhor daquilo que receberam, eles tinham que oferecer em sacrifício a Deus. Era dessa forma que eles se reconciliavam perante o pecado, apresentando um sacrifício. E nós vemos aqui que as pessoas chegavam lá e em vez de levarem aquilo,
que ao longo do tempo cuidaram nos animais, naquilo que realmente receberam da parte de Deus e do melhor que Deus lhes deu, e eles, de certa forma, em vez de ir levarem isso, tiverem tempo e tiveram que preparar e dizer assim, não, este é a minha melhor e eu vou levar isto para entregar a Deus. E tomaram conta ao longo do tempo daquele animal para o poder entregar a Deus. Havia pessoas que simplesmente chegavam ao templo, pagavam e ofereciam em sacrifício. Compravam o pack e que já não necessitavam de ter o trabalho de oferecer o sacrifício, simplesmente chegavam ali e compravam. E haviam pessoas que tocavam quando tomavam conta dos animais e os tratavam não como uma oferta a Deus, mas como uma oferta de lucro para os poder vender a quem os quisesse comprar. O conceito estava deturpado daquilo que Deus tinha instituído. Se nós lermos em Romanos, no capítulo 12, uma passagem bastante conhecida, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo nos fala do conceito do sacrifício que nós temos que ir perante Deus. O sacrifício que é agradável a Deus, que nós devemos ter que ao longo da nossa vida, para podermos ir à presença de Deus, para podermos entrar no templo, que é necessário. O apóstolo Paulo fala-nos aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que haja uma vivência, não que a gente chegue a alguém e cumpra o trabalho já feito, está aqui, eu não preciso de andar bem comportado, basta eu chegar ali e fazer isto e já está. Basta eu pegar, compro aquelas pombas, compro aquele cordeiro e ofereço o sacrifício e já está. E não preciso de andar anos e dias preocupado ao longo do tempo. Aqui o que o apóstolo Paulo está-nos a dizer é que nós próprios devemos nos apresentar em sacrifício para com Deus. Devemos ter vidas santas ao longo de todo o dia. E esse, vemos que é aquilo que é agradável a Deus e deve ser o nosso culto racional. Não sejamos conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vemos aqui que realmente haviam pessoas que deturpavam, pessoas que entravam num conceito de religiosidade. Bastava eu chegar ali ao templo, comprar as coisas e ali tinha a minha causa resolvida. E não era isto que Jesus pretendia na casa de Deus. Jesus também denuncia no versículo 15, e muitas das vezes, principalmente aqueles que já têm muitos anos, que já conhecem muita doutrina e que já ouviram muitas vezes a palavra de Deus, isto às vezes pode vir aos nossos corações, que são aqueles que vêm como técnicos e especialistas. Não com um coração aberto, mas vêm para julgar, vêm para medir, para pesar e avaliar cada gesto e cada detalhe. Estão prontos a apontar às vezes o dedo. Vemos que os principais dos sacerdotes e dos escribas, foi assim que aconteceu, em que julgavam e colocavam a ver razões teológicas e doutrinas de Jesus e perdiam a palavra de Deus. E às vezes nós, com determinadas doutrinas, com determinados conceitos, nós perdemos às vezes a noção. Perdemos aquela verdadeira razão porque nós devemos vir cultuar a Deus. Porque nós devemos vir ao templo de Deus. Vemos também em Mateus o Senhor Jesus que diz: este povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Vemos aqui alguns dos aspectos
que às vezes erradamente podemos vir cultuar o Senhor. Mas eu não queria apenas falar destes aspectos que o Senhor aponta e desmascara, porque temos também aqui boas razões e motivos legítimos, válidos e genuínos que Jesus permeia ao que aqui estão dessa forma. Vemos aqui já na passagem que lemos também em João um contraste que o Senhor Jesus Cristo fala entre a casa do meu Pai e o mercado. Há uma diferença muito significativa, porque na casa onde estivermos reunidos em nome do Senhor, nessa casa, nesse lugar, esse lugar serve para conhecer, para amar e valorizar uma pessoa, que é Deus. Ele é o supremo tesouro. Como dizia já o salmista, melhor é um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Ele também dizia, em quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Era este o desejo do salmista, de estar com Deus. Não para o seu próprio interesse, não por aquilo que Deus nos possa dar ou oferecer. O salmista tinha desejo de querer estar por aquilo que Deus é. Vemos aqui no final desta passagem que os discípulos lembraram-se do que estava escrito. O zelo da tua casa me devorará. Isto estava escrito já pelo salmista no Salmo 69 e no versículo 9, que diz, o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Aqueles que falam mal de Deus é como se estivesse a falar mal de nós próprios, que caem sobre cada um daqueles que amam o nome do Senhor e que querem glorificar o nome do Senhor. Mas vemos aqui o zelo. Quando nós vimos para cultuar o nome do Senhor, tem que existir este zelo. Em segundo lugar, nós vemos em Mateus, porque se Jesus está no templo, o que Jesus espera que façamos? Quais são as expectativas de Jesus? No versículo 22, vemos que quando transformam este lugar num lugar de oração e de ver orações respondidas, porque está escrito que esta é uma casa de oração. E eu pergunto, vieste aqui orar? Tens tu razões para orar? Não para o teu benefício. Porque muitas das vezes quando nós oramos, nós muitas vezes pedimos coisas a Deus. Mas tens tu razões para orar por coisas para a glória do nome de Deus? A oração é uma arma poderosa. Imaginem que é vocês virem à casa do Senhor cultuar o nome de Deus e virem orar por um familiar que tem o coração frio e duro. E tu vens à casa de Deus e vens falar com o Todo-Poderoso. E vens dizer, olha Deus, toca no coração daquele familiar. Faz com que ele entenda a tua palavra. Nós temos o privilégio de poder falar com o médico dos médicos, com o patrões dos patrões, com os reis, com o rei dos reis. Temos uma oportunidade de dizer, olha Deus, eu tenho um vizinho, eu tenho um patrão. Faz com que me ajudes a poder falar com ele, para que aquele coração possa ser destruído. Nós vemos aqui que
algumas destas pessoas não vinham ao templo para orar. E aquilo que Jesus pretende e que afirma é que Ele quer que nós conversemos com Ele. Que nós oremos. Que nós passamos tempo a falar com Ele. Nós temos a reunião de oração. Temos um tempo em que nós podemos vir aqui e falar. Temos a ceia do Senhor, em que estamos na liberdade do Espírito e cada um de nós pode falar, pode orar. Temos realmente esta oportunidade de podermos, ao virmos cultuar a Deus, virmos falar como o Rei dos Reis. Temos uma atividade também que nos exorta a orarmos uns pelos outros, em que hoje, mal termine, vamos fazer o sorteio do amigo secreto, onde podemos orar por um irmão, podemos orar realmente pela família de Deus, não por nós próprios, mas podemos chegar ao pé de Deus e dizer: olha, eu quero chegar de ti aquele irmão, aquela irmã. Eu já houve alturas de certa maneira difíceis, que eu passei, e foi exatamente às vezes nestas alturas em que nós fizemos o amigo secreto, e às vezes eu pensava: se calhar o meu amigo não está a orar por mim. Porque eu estou a passar por estas coisas difíceis. Mas eu agora, olhando para trás, eu vejo que foi preciso que eu passasse por estas coisas para que eu agora pudesse estar melhor. E às vezes nós não compreendemos algumas coisas que Deus nos dá, que nos vem trazer à nossa vida, mas realmente Deus tem as suas razões. E precisamos de orações uns dos outros. Esta casa será chamada casa de oração. Vemos também no versículo 14. No versículo 14 nós vemos que houve cegos e coxos que vieram ter com o Senhor Jesus Cristo e Ele os curou. Vemos também que quando devemos vir à casa do Senhor, Jesus espera que nós apresentemos a nossa dor, o nosso arrependimento, que confessemos os nossos pecados, para que possamos obter o perdão, santificação, cura e salvação. Vemos que a palavra de Deus nos diz aqui à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, no capítulo 3. Vemos que o Senhor Jesus Cristo diz claramente a esta igreja: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Palavras dirigidas a uma igreja que dizia que era rico e que de nada tinha falta. E vemos aqui que era uma igreja miserável, pobre, cega e nu. Vimos também em Elias, em 1 de Reis, nós vemos que Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Vemos aqui que havia cegos e coxos. Vemos que muitas das vezes nós podemos estar com uma cegueira espiritual. Como podemos andar a cochear entre dois pensamentos. E muitas das vezes Jesus dava exemplos físicos para nós podermos compreender as coisas espirituais. Em Mateus, no capítulo 13 e no versículo 13, começa aqui a leitura, diz: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis,
mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com os seus ouvidos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, que se convertam e eu os cure. Vemos que aqui uma das formas que nós podemos compreender é através do coração. A partir do momento em que nós temos um coração humilde, a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados e vimos perante Ele e dizemos que nada somos, que nada podemos fazer e que estamos arrependidos daquilo que nós temos feito na nossa vida e que precisamos da ação de Deus no nosso tempo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. A partir daí, nós vemos que podemos compreender que o coração, podemos nos converter e somos curados da cegueira espiritual. Em quarto lugar, nós vemos outra das razões, no final do versículo 15 e no versículo 16. Nós vemos que devemos vir à casa de Deus e que a casa de Deus deve ser um lugar de louvor. Um lugar onde nós devemos renovar as forças do nosso ser. Quando abrimos o nosso coração, e devemos abri-lo com intimidade e amor como meninos. Vieste aqui para louvar com alma de criança? Louvar de uma forma simples? Quando nós olhamos para as crianças, muitas vezes a Maria agarra-me na perna e diz: "Oh papai, eu gosto de ti." Vemos que é um sentimento genuíno. E quando ela faz isto, ela depois não vai pedir nada em troca. Porque a partir do momento que começamos a ser mais adolescentes, às vezes começa a haver essa situação, que é tal o nosso interesse. Nós já falámos anteriormente. "Papai, eu gosto de ti. Tens aí uns trocados?" Não é? Vemos aqui neste final do versículo 15, e os meninos clamando no templo: "Hosana ao filho de Davi." Indignaram-se os sacerdotes e disseram: "Ouves o que estes dizem?" E Jesus lhe disse: "Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor." O Senhor Jesus Cristo está a falar numa passagem no Salmo, no capítulo 8, no versículo 2. Mas se nós lermos esta versão, há aqui alguma diferença, em que eu acho que na linguagem de Deus é a mesma, mas que no nosso português a passagem está diferente. Em Salmo 8, no versículo 2, diz: "Tu ordenastes força na boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador." Nós vemos em Mateus: "Nunca lestes pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor." E aqui nós vemos que tu ordenaste força da boca das crianças. Conforme o que eu estava a dizer, a tal força e tal louvor, na linguagem de Deus, é a mesma coisa. Nós vemos a alegria do Senhor é a minha força. Então, a partir do momento que nós, quando acordamos de manhã, quando tiramos os pés da cama, quando saímos, se vimos com um aspecto negativo, se vamos começar a: "Ai, que está a chover, ai, que isto, ai, por causa daquilo", e que andamos sempre a dizer essas coisas más e negativas, nós não estamos com a força de Deus. O louvor deve ser algo leve, alegre, positivo, algo construtivo, algo com força, porque isso faz calar
o inimigo. Há um provérbio que diz que quem canta seus males espanta. Eu já vi muitos cantores e andam tristes. E eu recordo-me desde a juventude, a gente quando começa, na minha juventude não existia com frequência muita música evangélica e a gente ouve músicas das rádios e via muitos cantores que cantavam em coisas muito conhecidas. Pessoas que tinham fama, dinheiro e eram conhecidas e que se suicidavam e que matavam-se. Portanto, este provérbio, quem canta seus males espanta. Mas eu acho que o que Jesus está aqui a dizer é que quem louva seus males espanta. Porque no louvor nós temos essa tal força a partir do momento que louvamos como as crianças. Quando começamos a utilizar os diminutivos dos queridos, dos amorzinhos, quando nós começamos a falar como bebés e como crianças, nós louvamos um amor. Quando chegamos a pé de Deus e dizemos, Paizinho querido. O louvor a Deus, se tu louvares a Deus, o teu ser vai se renovar e vai se fortificar. Isso é uma boa razão para vires à casa de Deus. O mesmo fazia Davi. E fala-nos aqui de um outro aspecto que não está revelado nesta passagem, mas que Deus instituiu posteriormente, logo a seguir. Vemos em Crónicas, em 1 Crónicas, no capítulo 29, no versículo de 20 a 22, então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. E então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o Rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo Israel. E vejam aqui, e comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. A quinta e última motivação legítima, uma motivação válida e genuína que Jesus permeia ao que vêm aqui, são aqueles que vêm comungar juntos. Os que venham comungar juntos. O Senhor Jesus Cristo instituiu esta legitimação. Ele diz: fazei isto em memória de mim. E Ele próprio diz: desejei muito comer convosco. Já desde o início, Deus tinha instituído a Páscoa. O símbolo da libertação do pecado, da festa, do memorial. O Senhor Jesus Cristo veio alterar e veio instituir a lembrança da ceia do Senhor, que nos lembramos do papel do Senhor Jesus Cristo que nos pagou e que nos libertou, e que agora não é um sacrifício de animais, mas que agora nós próprios temos que apresentar o nosso próprio corpo em sacrifício vivo e agradável. Vemos também a profecia das bodas do Cordeiro, da grande festa. Ele, desde o início da Igreja, nós vemos isso também em Atos, que eles preservavam unânimes todos os dias no templo. Vemos a união, a comunhão. E partindo o pão em casa, comiam juntos. E vemos que eles comiam juntos não de tristes, desanimados, a apontar as coisas negativas. Não, faziam isso com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus. E caíam na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja
aqueles que haviam de se salvar. Realmente nós vemos por estas passagens os verdadeiros motivos que nós devemos louvar a Deus e devemos vir aqui cultuá-lo. Que realmente possas abrir o teu coração. Jesus quer entrar na tua casa, quer entrar no teu coração, no teu templo e quer cear contigo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Realmente possas falar com ele, que possas confessar a tua cegueira, que possas confessar que cocheias, que possas orar, que possas louvar com um coração sincero, que possas comungar e festejar juntamente com os teus irmãos. Porque dessa forma nós somos conhecidos se nos amarmos uns aos outros. Não é um ato que nós vemos aqui isolado, vemos aqui e vamos para nossas casas. Nós devemos ter vidas em conjunto. Nós devemos partilhar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas felicidades. E devemos também festejar. Devemos ser um povo alegre, um povo unido. Devemos realmente festejar o louvor para a glória de Deus, não para o nosso interesse. E que possa ser essa a tua razão de vir aqui, para que possas receber a salvação, que possas receber cura, que possas ter paz, alegria, amor e gozo. O Senhor nos abençoe.